nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus. Queridos, tem uma cadeira aqui do lado, mas não é nenhum amigo imaginário, nem nada do tipo, tá, irmãos? É só se eu dar uma cansada aqui, eu sento um pouquinho, porque eu ainda estou muito cansado por causa da cirurgia, mas eu vou tentar pregar de pé aqui, para não ser pedra de tropeço para os irmãos. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, e eu gostaria que, se você pudesse deixar a sua Bíblia aberta, no capítulo 7 de Mateus, nós vamos usar bastante esse texto. Mateus, capítulo 7, por enquanto nós vamos ler versículo 1 ao 6, e depois os versos 7 a 12 mais para frente. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 7, versos 1 a 6. Jesus, continuando o sermão do monte, ele diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Queridos irmãos, eu confesso que de todos os trechos dessa série de pregações no Evangelho de Mateus, esse trecho foi o mais difícil de compreender, de mergulhar. Os estudiosos até divergem entre si sobre muitas questões, mas em primeiro lugar eu queria falar sobre essa questão do julgamento. Quando Jesus ele fala sobre o julgamento aqui, o Senhor Jesus não está falando sobre discernimento. Porque nesse mesmo capítulo, mais à frente, Jesus estava ensinando os seus discípulos a discernirem falsos profetas de verdadeiros profetas. Então não é para você anular o seu senso crítico, parar de discernir o bem, o mal, o belo, o feio, o justo do injusto. Não é isso que Jesus está dizendo. O julgamento aqui, alguns imaginam que Jesus está falando: olha, não condene o seu irmão para que Deus não te condene. Mas, irmãos, por mais que Deus leve em conta os nossos atos de julgamento, eu acredito que não é Deus que nos julga pelos nossos próprios parâmetros. Deus nos julga pelos parâmetros dele. Então, muito mais provavelmente, Jesus está falando o seguinte: olha, não condene o seu irmão, para que o seu irmão não te condene de volta. E nesse sentido, Jesus está evocando aquela ideia do olho por olho e dente por dente, sabe? Então, nesse sentido, irmão, se você condena o seu irmão, e condenar é dar uma sentença sobre a cabeça do seu irmão, certo? Você olha para aquele irmão e fala assim: esse aí? Ah, esse aí nossa, esse aí, esse e aquilo, e não tem jeito. Quantas vezes nós pensamos que pessoas não têm jeito? E surpreendentemente depois, elas começam a servir a Deus. Isso é muito curioso. Então Jesus está falando: não julguem. Vocês têm certeza que vocês querem viver no olho por olho, dente por dente? Vocês têm certeza que vocês querem condenar, fazer justiça com as próprias mãos? Vocês têm certeza que vocês querem se colocar na posição de juiz contra o seu irmão? Saiba que o seu irmão vai fazer o mesmo contra você. À medida que você julga, você será julgado. Se você arrancar o olho do seu irmão vai vir sedento para arrancar o seu olho também. Você tem certeza que é isso que você quer?
Então Jesus ele começa falando sobre o julgamento humano. Alguns versos atrás, Jesus ele fala sobre o olho por olho, dente por dente, e Jesus já quebra essa ideia. Jesus já fala assim, olha, não faça isso não. Não siga por essa vertente, porque eles estavam deturpando isso. O olho por olho, dente por dente, não foi criado, ou não foi colocado no Antigo Testamento para você simplesmente chegar e sair arrancando o olho de todo mundo. Mas para que um juiz autorizado julgasse o seu caso com justiça. Olha, é um olho que te deve, então é um olho que vai te pagar. O objetivo de Deus nunca foi que a gente se tornasse um bando de justiceiro, irmãos. Porque isso só cria problemas. O objetivo de Deus, quando diz olho por olho, dente por dente, fazendo até alusão ao princípio de talhão, foi criar medidas justas, para que ninguém saísse, arrancar o meu olho, eu vou querer um braço. Como muitas vezes a gente faz, né? Alguém nos fere, a gente quer ferir em dobro. Alguém está com a pedra, a gente quer jogar 7. A nossa justiça própria é sempre desproporcional. A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. O objetivo do olho por olho, dente por dente era esse. Mas aqui então, as pessoas condenando o seu irmão, corriam o risco de serem condenados por ele. Usando desse princípio de querer justiça própria a todo custo, corriam o risco de, na mesma medida, serem condenados e serem julgados. E Jesus fala assim, não faça isso. Não faça isso. Primeiro, porque se você quiser viver nessa toca de condenação, você nunca vai viver em paz com ninguém. Você jamais vai viver em paz com seus irmãos. Segundo, por que você não deve fazer isso? Porque muitas vezes nós sempre pensamos que os nossos problemas são menores que os dos outros. E aqui Jesus inverte a situação. Às vezes você acha que o seu irmão tem um problemão, mas quando na verdade o problema dele é só um cisquinho e o seu é uma trave. É uma trave. Então Jesus nos alerta nesse julgamento, nessa condenação, nessa cultura de condenar o outro sobre a nossa própria hipocrisia. É muito difícil, irmãos, mas a gente nunca enxerga o nosso problema como maior do que o do outro, é sempre o contrário. Ah, eu tenho os meus cisquinhos, mas o irmão tem uma trave em cada olho. Eu tenho os meus probleminhas, mas o irmão, você viu o que o irmão ou a irmã fez? Pelo amor de Deus. Quando na verdade a trave está no olho de quem? Está no nosso. Quando na verdade muitas vezes o do irmão é só uma coisa pequena e o nosso é algo muito grande. Mas a nossa hipocrisia, a nossa maldade, o nosso pecado, dentro desse relacionamento de justiça, é tão distorcido que eu sempre penso que o do outro é pior que o meu, quando na verdade o meu é pior que o do outro. É muito bonito a gente ver a atitude de Paulo, quando ele diz, olha, Jesus morreu para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Dos apóstolos eu sou o menor. Porque no reino de Deus não há espaço para o egoísmo, não há espaço para o orgulho, para essa vaidade boba. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós nem enxergamos muitas vezes o pecado dos outros, nós simplesmente nos prostramos diante de Deus e dizemos, ai de mim, porque eu vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós vemos o Senhor, nós percebemos o nosso pecado, e não há tempo para ficar julgando o pecado dos outros. Sabe, irmãos? E também, queridos, um terceiro ponto, porque nós não podemos condenar os irmãos, porque, de alguma maneira, pode ser que alguns falem assim, não, mas eu quero ajudar. Eu estou falando a verdade porque é a verdade a todo custo, isso precisa ser mudado, mas irmãos, antes de ajudar qualquer pessoa, nós precisamos ser ajudados. E é por isso que Jesus fala, antes de você querer tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do seu. Porque se você não enxergar, adivinha só, você vai arrancar um olho dele.
E aí entra de novo naquela questão, olho por olho, dente por dente. Você sai ferindo os seus irmãos com condenação, com julgamento, os irmãos te ferem de volta. Você sai ferindo o seu próximo te fere de volta. Porque quando nós estamos cegos, ao invés de tirar o cisco, a gente arranca um olho. Quando a gente está cego para as nossas próprias mazelas, para os nossos próprios defeitos, a gente está incapacitado de ajudar o outro, porque ao invés de ajudar, a gente vai ferir. Então Jesus é enfático. Antes de você querer sair aí como um santarrão, arrotando verdades por aí, e machucando e ferindo pessoas, com coisas que seriam justas, mas por causa da nossa hipocrisia se tornam ferramentas de machucar os outros, antes disso, tira a trave do olho. Antes disso, cuida de você. Antes disso, reconheça o tamanho e a gravidade dos seus próprios pecados, para só então, e aí só então você vai estar apto para ajudar o seu irmão. E aí só então a justiça que há em você, a verdade que há em você, será temperada com misericórdia, a mesma misericórdia que Deus usou na sua vida. Como que nós falhamos com os outros? Como que nós falhamos com Deus e Deus nos perdoa? Mas quando chega a nossa vez de imitar o comportamento do nosso Pai, que está nos céus, como inclusive nós já lemos em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, quando chega na hora da gente usar o exemplo de Cristo, a gente sai da fila e volta para o final. É muito bonito falar sobre perdão, mas é difícil perdoar. E na verdade, tudo o que Jesus está colocando aqui no Sermão do Monte é muito difícil. É uma justiça muito elevada. É um sarrafo lá em cima, irmãos. Como nós já falamos, é algo muito difícil de viver. Algo que pela nossa própria força nós não damos conta. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas antes, então, contra essa cultura do julgamento, da condenação precipitada, Jesus diz, não faça isso. Se você fizer, você vai ser retaliado, primeiro. Segundo, você não sabe fazer justiça, porque você tem os seus próprios pecados. Você não é juiz de ninguém, nós não somos juiz de ninguém, Deus é juiz de todas as coisas. Terceiro, antes de ajudar os outros, nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. Antes de tirar o cisco, nós precisamos ter a trave retirada. De novo, irmãos, Jesus não está falando contra o discernimento. Precisamos ter discernimento. Precisamos discernir o falso do verdadeiro. E Jesus vai falar sobre isso mais à frente, provavelmente no sermão do mês que vem. Queridos, e logo depois Jesus lança um versículo que aparentemente não tem nada a ver com o que ele está falando. Aparentemente, porque a gente é muito tardio em entender as coisas do Senhor. Mas olha que coisa maravilhosa. Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés. E aqueles, os cães, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então nós aprendemos que diante da justiça de Deus, dos princípios elevadíssimos de Deus, nós não devemos condenar o nosso irmão. Antes, nós devemos reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós também temos falhas, reconhecer a misericórdia do Senhor, e agora a gente está apto para ajudar o irmão. Mas e quando o irmão não quer ser ajudado? Bom, agora eu estou apto para pregar para todo mundo, porque agora eu vou temperar as verdades do Senhor com misericórdia. E quando a pessoa não quer te ouvir? E quando a pessoa, na verdade, tira sarro de você, isso acontece na escola, Gui? Acontece na escola, acontece na faculdade, acontece no trabalho. Então Jesus vira o jogo para um outro problema. Beleza, você está apto para ajudar, você agora está apto para tirar o cisco do olho de qualquer pessoa, mas e quando a pessoa não quer a sua ajuda? E quando a pessoa resiste a você? E quando a pessoa, naquele momento, ela começa a zombar de você porque está numa rodinha de amigos e ela quer ser descolada e começa a tirar sarro da sua cara, o que você faz? Você para. Você para. Porque se por um lado tentar ajudar os outros sem misericórdia, você arranca o olho de todo mundo,
Tentar ajudar os outros sem sabedoria, você está lançando pérolas aos porcos e o que é sagrado aos cães. E eles, ao invés de ouvir você, eles vão retaliar você. E eles, ao invés de acatar aquilo que você está falando, eles vão zombar de você. Isso é tão verdade, irmãos, que em Provérbios, capítulo 23, versículo 9, se os irmãos puderem colocar no data show, Provérbios, capítulo 23, verso 9. A palavra de Deus diz: não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Outro texto, Provérbios 25, versos 11 e 12. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, verso 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Então, glória a Deus porque você reconheceu a misericórdia de Deus na sua vida. Mas tem situações que é mais sábio ficar calado. Tem situações que é mais sábio fechar a sua boca. Não é que você não vai pregar, não é que você não vai falar de Jesus, mas é que você vai temperar, de novo, a justiça do Evangelho, a justiça do Reino dos Céus. Você já temperou com misericórdia, agora você vai temperar com sabedoria e discernimento. Será que é sábio você fazer uma guerra santa por causa do Evangelho? Eu já passei por situações assim, irmãos. Começar pregando e terminar brigando. Começar pregando e terminar erguendo o tom de voz, e eu falei, nossa, o que eu fiz? E chegou no ponto de, será que é isso? Não é isso. Não é isso que o Senhor quer de nós. Nós entendemos a misericórdia, nós queremos principalmente que as pessoas mais próximas a nós sejam salvas. Que elas compartilhem dos valores do reino de Deus. Como é triste quando nós vemos um familiar, um parente, um amigo sofrendo porque não vive os princípios do reino de Deus. Como é triste quando nós vemos pessoas que nós amamos indo direto para a condenação eterna, para o inferno, irmãos, porque eles não reconheceram seus pecados, não entendem quem Deus é, não entendem a seriedade de viver uma vida em rebeldia contra Deus, mas ao invés de pregarmos com sabedoria, nós queremos empurrar a goela abaixo. E Jesus diz, não faça isso. Isso não é sábio. Na sabedoria da palavra, na sabedoria de Cristo, isso não é sábio e não é prudente. Então Jesus nos lembra, diante de todos os valores excelentíssimos do reino de Deus, não condene, saiba temperar a sua pregação, a sua justiça e as verdades que você aprendeu com misericórdia, faça isso com discernimento, com sabedoria. Porque senão, ao invés de pregadores do Evangelho, nós seremos soldados no mau sentido, né? Não militando contra o diabo, mas militando contra as pessoas. Não é isso que Deus quer de nós. Em seguida, queridos, eu quero ler com vocês, esse mesmo capítulo, capítulo 7, os versos 7 a 12, agora. Mateus 7, versículos 7 a 12. O texto diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas.
Então, agora Jesus vai tratar do como tirar a trave do seu olho. Beleza, você entendeu o que Jesus disse, ó. Saiba que você tem pecados. Saiba que você é pecador. Não faça como Davi. Quem lembra da história de Davi sabe, ele matou um cara, ele adulterou, tentou encobrir a história, e quando o profeta chega para ele e fala assim, ó, tem um homem rico lá que tinha um monte de ovelhinha, mas ele pegou a ovelhinha do pobrezinho. Davi falou, eu quero matar esse homem. Aí o Natan falou assim, Davi, esse homem é você. O que é pior, você matar um ser humano e adulterar com a esposa dele, ou você roubar uma ovelhinha? Humanamente falando. Então eu já aprendi que eu não posso ser e fazer o que Davi fez, de considerar o pecado do outro maior, esquecer da minha trave. Só que a pergunta é, como que eu tiro a trave do meu olho? Como que eu faço para viver uma vida em que de fato eu vou viver sem traves nos meus olhos? Em que eu vou viver o padrão excelente do reino de Deus? Em que eu vou viver o padrão excelente de justiça de Deus? Jesus fala sobre várias coisas aqui. Fala sobre ser puro de coração, no seu coração não ter nenhum outro ídolo ou falso Deus que domine o seu coração, senão o Senhor. Quantas coisas tomam a nossa atenção, tomam a atenção do nosso coração. Jesus fala sobre o adultério de uma maneira muito mais séria, que se você olhar e desejar, você já adulterou. Jesus eleva o padrão da interpretação errada que aqueles mestres davam para a lei. Jesus diz, não é isso, a lei está aqui em cima, o que a lei cobra de vocês é muito elevado. E quantos de nós, olhando, e quando nós entendemos a trave nos nossos olhos, olhamos com desespero para isso? Quantos de nós, olhando para os nossos pecados, para os nossos erros, para os nossos problemas, chega um determinado momento que a gente fala assim, meu Deus, quantos já não falaram, né? Eu acho que eu não sou crente, eu acho que eu preciso me converter. A gente escuta isso por aí. E quantas vezes esse padrão elevado de justiça, e quantas vezes saber dos nossos próprios problemas, nos traz desespero. E como que eu busco então? Como que eu faço para remover essa trave do meu olho? Como que eu faço para ter um viver santo? Como que eu faço para cumprir a justiça do reino dos céus que Jesus está apresentando aqui? Então Jesus fala sobre a oração. Então Jesus fala sobre a busca perseverante em Deus. Então Jesus fala sobre a bondade de Deus, que quer nos dar coisas boas. Quais são essas coisas boas? Um viver junto com Ele, para a glória dEle, um viver santo e livre, liberto da escravidão e do poder do pecado. No paralelo desse mesmo tema que Jesus está falando sobre oração, em Lucas 11, a partir do versículo 9, Jesus ele encerra falando sobre oração, e ele diz assim, quanto mais o Pai de vocês, se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele não vos dará. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos sela, o Espírito Santo nos marca que nós somos propriedade de Deus, o Espírito Santo nos leva a produzir o fruto do Espírito, que nada mais é do que uma maneira mais orgânica de viver a justiça e a santidade do reino de Deus. Quando nós falamos de coisas boas na oração, nós sempre pensamos em coisas boas aos nossos olhos. Bom, eu vou pedir um Uno para Deus, Deus vai me dar uma Lamborghini. Ou então eu vou pedir uma oportunidade de emprego no escritório e Deus vai me colocar como gerente de algum lugar. Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos. E não que Deus não vá atender esse tipo de oração. Mas o que Jesus está falando de boas coisas aqui em todo esse contexto é um viver santo. É um viver justo diante de Deus. É um viver puro diante do Senhor. É um viver sem mácula, sem mancha, sem ruga. Da maneira como a noiva de Cristo precisa ser apresentada a Ele quando Ele voltar. O que há de melhor do que viver uma vida plena de relacionamento com o Senhor? As melhores coisas, o melhor que há nesse mundo não são as coisas materiais, porque elas passam, elas se corrompem. Jesus disse isso há alguns versículos atrás.
Não lutem pela prata, pelo ouro, porque tudo isso aí se perde. A traça, ferrugem, os ladrões, tudo isso acaba. Mas Jesus fala de tesouros eternos. E aqui as coisas boas de Jesus são essas coisas que nos levam a ter tesouros eternos, irmãos. Nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus. E que nós sabemos também que Jesus já perdoou todos os nossos pecados. E nós sabemos que o perdão que nós pedimos, como nós vimos no texto do Pai Nosso, é um perdão no sentido relacional. Como quando você falha com a sua esposa, ela não deixa de ser sua esposa, mas ela fica de mal com você. E você precisa de reconciliação. Irmãos, uma vida santa diante de Deus é uma vida de um relacionamento mais pleno e profundo com Deus, porque Deus se agrada disso. O contrário, o pecado entristece o Espírito Santo. Então, as coisas boas que nós pedimos, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso. A Tua palavra diz, faça isso, mas eu não consigo. A Tua palavra diz para eu perdoar, mas eu não consigo. A Tua palavra diz para eu dar outra face diante do tapa da humilhação, mas eu não consigo. Quando eu sou humilhado, eu quero retaliar. Quando alguém tira algo de mim, ao invés de entregar mais, eu quero tomar 2 vezes mais. Senhor, os meus olhos são maus, as minhas mãos fazem o que é mal. Senhor, eu preciso do Senhor, porque de mim eu não posso, eu não consigo. E aí nós voltamos, irmãos, na primeira bem-aventurança de Jesus, no capítulo 5 desse mesmo evangelho: bem-aventurados os pobres em espírito. Lá atrás, quando nós começamos o Sermão do Monte, eu falei que se reconhecer como pobre em espírito era a chave para entender todo o restante do Sermão do Monte. Porque só quem entende que não tem riqueza espiritual, que não tem nada, só essa pessoa vai buscar isso da parte de Deus. Como está relatado em Lucas, só essa pessoa vai pedir por mais do Espírito Santo, o Espírito Santo que já foi dado, mas que nós podemos nos encher mais e mais. É o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que produz em nós o fruto dele, um fruto de santidade. E se nós temos o fruto do Espírito, nós não desobedecemos à lei. E se nós temos o fruto do Espírito, nós vivemos no Espírito, nós vivemos debaixo das leis e dos estatutos do reino do Senhor Jesus. Mas é preciso perseverar. Perseverar. Sabe o que é interessante sobre a perseverança, irmãos? A perseverança revela aquilo que o nosso coração mais deseja. Esses dias, só contando um exemplo bem bobo para vocês, eu queria muito um cupuaçu. Alguém gosta de cupuaçu? Sozinho, irmão, glória a Deus, glória a Deus. Eu aprendi a gostar, é azedinho, né? E esses dias eu estou com o paladar meio enjoado, eu achei muito bom, mas é claro que, como todo bom ser humano, eu adicionei uma Nutella branca no meio do cupuaçu ali para ficar mais gostosinho, né? E eu queria, irmãos, eu estava com uma vontade. Aí eu liguei para meu pai: pai, você está aí, eu não estou em casa, tal, não sei o que lá, beleza. Aí eu falei assim: bom, eu vou pedir então. Mas no primeiro momento eu falei assim: eu vou dormir. Aí você deita, você vira, nossa, mas eu queria tanto um cupuaçu com Nutella branca. Ai, que delícia. Não estou fazendo merchan não, viu, irmãos? Não vou nem falar o nome do lugar que eu comprei, depois eu falo em off, para quem quiser saber. E eu queria, irmãos, e eu não consegui nem dormir, de tanta vontade que eu estava. Aí você dá um jeito, né? Eu não podia sair, não podia, né? Não posso dirigir ainda. Dei um jeito. O iFood, glória a Deus, você vai lá e pede. Perseverei, consegui o cupuaçu. E a gente persevera em coisas tão bobas, né, irmãos? A gente persevera em um emprego que a gente quer muito, isso não é tão bobo. A gente persevera em alguma comida que a gente quer comer, uma viagem que a gente quer fazer. Não deu certo agora, eu faço depois. Não deu para pagar o carnê da CVC, eu tento ano que vem, está tudo certo. Não deu para fazer o cruzeiro, eu tento ano que vem. Porque quando nós queremos algo, nós perseveramos. E se nós não perseveramos, isso revela
que nós não entendemos a importância de buscar, de lutar por aquilo. Se nós não perseveramos na oração, pedindo para que o Senhor nos leve a ter uma vida mais santa, um caráter mais parecido com o caráter de Cristo, isso pode revelar um diagnóstico muito urgente e alarmante de que nós não entendemos, ou de que nós não desejamos essas coisas, ou de que nós não entendemos quão mais excelentes são essas coisas do que um mero cupuaçu. As coisas do reino de Deus são muito mais excelentes. Os tesouros do reino de Deus, como Jesus mesmo diz, são muito mais excelentes, não se corrompem, não se estraga, não passa. Eu comi o cupuaçu, irmãos, eu já estou com vontade de comer outro, acabou, já acabou. Mas aquilo que o Senhor nos dá, nele, os tesouros do reino, são eternos. Então nós precisamos aprender a perseverar nisso. Clamar para o Senhor nos dá o senso de urgência, irmãos. Clamar por um avivamento, algo que nos transforme, que nos leve ao arrependimento, que nos prostre diante do Senhor todos os dias, não como um momento, não como uma receita, olha, ora 30 minutos por dia que vai dar tudo certo, não, mas como um relacionamento com o Senhor, como algo que não sai do nosso coração. Olha, Ele entregou tudo por mim, eu também quero entregar tudo por Ele, mas eu não tenho nada de mim mesmo, então eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou orar, até que a minha vida glorifique mais o meu Senhor, até que a minha vida exalte mais o Senhor, até que o meu caráter seja mais parecido com o Senhor, para que todo mundo que me vê não me veja, mas veja Cristo em mim. Eu quero perseverar nisso, com sangue, suor e lágrimas, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para entender o quão mais excelente são essas coisas, que de fato são coisas boas, e não coisas triviais que nós muitas vezes pedimos. O nosso coração precisa pulsar por isso, irmãos. Algo muito legal sobre oração, e o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Eu sempre, irmãos, há muito tempo, eu penso muito na história de Jacó. Jacó, ele precisava se reconciliar com seu irmão, ele era um enganador, até o nome dele sugere isso. Uma das traduções no hebraico de Jacó é enganador, trapaceiro, e ele vive dessa forma. E aí ele começa a pedir uma bênção para Deus. Me ajuda, Senhor, porque o meu irmão está vindo. O que Deus faz? Deus machuca Jacó, Deus mói Jacó. Jacó persevera em oração. E Deus fere Jacó e muda o nome de Jacó. Irmãos, não é interessante quando a gente fala que orar é ser vencido por Deus? A gente chega pedindo muita coisa e Deus nos vence, nos transforma e nos mostra o que Ele realmente quer de nós. Mas isso só acontece quando nós perseveramos em oração. Orar é ser vencido por Deus. Orar é você realmente não estar só com seus joelhos prostrados, mas com seu coração dobrado diante do Senhor. É quando o Senhor nos vence, é quando o Senhor nos fere. É quando o Senhor tira o antigo nome, o velho eu, Jacó, o enganador, trapaceiro, e coloca um novo nome, Israel. Quando nós perseveramos, nós não mudamos Deus. Deus nos muda, nós já sabemos disso. Mas isso, se me permite o linguajar mais moderno, isso é muito louco, irmãos. Não é? Isso é muito maravilhoso, irmãos. Ser vencido por Deus em oração. Por isso que muitas vezes nós não queremos orar. Nosso lado humano, nossa carne não quer ser vencido. Não quer morrer. Já tentou afogar alguém na piscina? Né? A pessoa vai se debater e vai... E imagina a nossa carne, né? Será que a nossa carne quer ser mortificada? Será que a nossa carne quer ser vencida por Deus em oração? Obviamente não. Mas quando nós perseveramos, o Senhor vai nos transformando. E nós podemos dizer como Paulo: eu sei que eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Eu estou olhando para Cristo, eu estou perseverando. E Ele está me transformando, e eu estou ali, e eu estou lutando com Deus. Deus está me vencendo, e eu estou sendo transformado por Ele. Porque esse é o melhor que Deus pode fazer na minha vida. Todo o resto é resto, todo o resto é consequência. Deus é bom.
Ele nos ouve, é um Pai que nos ama, que nos ouve e sabe nos dar boas coisas. E aí nós entramos na conclusão desse trecho do sermão, versículo 12. Jesus diz um enfático, portanto, então, com base nisso, então, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Irmãos, resumir a lei em coisas tão simples como faça para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você, não é uma novidade, mas é uma novidade em parte. Eu vou explicar. Os estudiosos ali da época de Jesus, eles já tinham ouvido algo parecido de um rabino chamado Hilel. Só que o Hilel, ele falava na negativa. O que eu quero dizer com isso? Ele falava assim, ó, não faça para o outro o que você não quer que ele faça para você. Você quer ser roubado? Não, então não roube o outro. Você quer ser traído? Não, então não traia o outro. Você quer que ele minta para você? Não, então não minta para o outro. Só que isso é só parte daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque eu vou viver na negativa, eu não estou fazendo nada de mal para ninguém, mas também não está fazendo nada de bom. Então Jesus, como um bom mestre, como Deus sábio, Ele vai elevar de novo. Faça o bem que você quer que seja feito a você. Não apenas deixe de fazer o mal, mas faça o bem. Por quê? Porque Ele acabou de dizer que o nosso Pai é bom, que o nosso Pai nos dá boas coisas, melhores do que nós pedimos. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que nós não entendemos, o Senhor nos vence e o Senhor nos dá o que nós realmente precisamos. Então, se o nosso Pai é bom, portanto, nós também devemos ser bons. Se o nosso Pai nos dá aquilo que nós precisamos, se o nosso Pai atende às nossas orações, às nossas necessidades, quem somos nós para não fazer o mesmo? Quem somos nós nos nossos relacionamentos apenas viver na negativa? Eu não faço nada de mal para o Gilberto, não faço nada de mal para o Marquinhos, não faço nada de mal para o Luizão. Mas o que eu tenho feito de bom? Porque imagina só, irmãos, Jesus fala assim, eu não vou fazer nada de mal para você, mas também não vou fazer de bom. Beleza, morre, deixa de desistir, sei lá. Mas o Senhor é bom, Ele nos dá boas coisas. E como Jesus disse alguns versos antes, capítulos anteriores, nós somos filhos de Deus. E como um filho precisa se parecer com seu pai, assim também nós devemos imitar o comportamento do nosso Senhor. Assim também nós devemos fazer o bem. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 6, eu gostaria de ler com vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, nós devemos fazer o bem uns aos outros, irmãos. E em todo esse trecho, Jesus traz princípios tão preciosos para os relacionamentos. Princípios que nós precisamos buscar em Deus para colocar em prática. E apenas fazendo o resumo. Nós devemos olhar os outros, então, como nós vimos, com misericórdia. Reconhecendo que nós somos tão pecadores, ou até mais, do que qualquer outra pessoa. Então, antes de tirar o cisco, de condenar, de julgar, nós precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos ser ajudados e sarados por Deus. Para que então nós possamos ser um instrumento de Deus para sarar a vida das outras pessoas. Nós também devemos ser sábios e não querer empurrar verdades goela abaixo da pessoa, mas precisamos temperar a nossa mensagem com sabedoria e com discernimento. Ao tempo certo, ao momento certo. Às vezes a pessoa está fechada, não crie causa com aquela pessoa. Deus prepara o tempo, busque isso também em oração, busque o tempo certo em Deus em oração. Também, irmãos, nós devemos buscar em Deus o poder de viver uma vida segundo o reino de Deus. Porque não há em nós esse poder. Se nós olharmos para nós só vamos nos assustar e falar, eu não estou preparado. E aquela famosa pergunta, né, está preparado para a volta de Jesus? O que é estar preparado? É estar perfeito? Então eu não estou. Mas se estar preparado é estar marcado com o sangue de Cristo Jesus, prosseguindo para o alvo, então sim, eu estou. Estar preparado não é estar perfeito.
Estar preparado é estar selado com o sangue de Jesus, caminhando em direção a Ele. Nós devemos buscar ter uma vida diante de Deus em oração. E também devemos imitar o nosso Pai, que está nos céus, que sabe nos dar boas coisas. Será que nós sabemos dar boas coisas para os nossos irmãos? Para os irmãos que nós amamos? Nós sabemos ajudar? Nós sabemos ser um ouvido amigo quando é preciso? Nós sabemos suprir financeiramente? E toda a gama de bondade que nós podemos fazer, nós temos feito. Se não, nós precisamos fazer. Porque esse é o padrão de comportamento do reino dos céus. Amém, irmãos? Queria pedir para você se colocar em pé.